Você gosta de se vestir bem, acompanhe as últimas tendências do mundo da moda, então não perca a temporada de ofertas da Liberty. São calças jeans destroyed, são camisas, camisas longline, regatas machão, então são vários produtos aí que você pode conferir nessa temporada de oferta da Liberty. Sem contar também com os nossos bonés, aba reta, caveiras que estão super em alta aí, então não perca tempo de conferir as nossas ofertas aí da Liberty. Acesse aí nossas redes sociais, você vai conferir todas essas promoções ao longo desses 20 dias aí. Liberty Modas MCZ e o Facebook e no Instagram. Então vem com a gente, vem ser Liberty. De volta com o Urubatã Silva, que agora a gente vai abordar temas políticos, né? Um tema aí que está na moda, lei de ficha limpa, doutor Urubatã, ano eleitoral, e a gente vê muita gente, mais suja que pau de galinheiro, como a gente diz lá no sertão, lá na Palmeira dos Índios, ali no Agreste. E tem muita gente aí que quer ser candidato. Explique para a gente o que é a lei da ficha limpa. Veja bem, Ricardo, juridicamente falando, a lei da ficha limpa, ela busca fundamento em um questionamento principalmente processual. A Constituição da República Federativa do Brasil, e as leis processuais, tanto civis como penais, elas garantem o duplo grau de jurisdição. Por exemplo, na esfera penal, alguém que seja condenado, por exemplo, a uma pena de 10 ou 15 anos por tráfico de drogas, então a instância ela não exauriu-se ali, naquela que nós chamamos a primeira instância. Ele terá direito, constitucionalmente, processualmente falando, a um outro julgamento numa outra instância superior, que aqui no nosso caso, por exemplo, seria o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Então, mas transplantando essa abordagem inicial para o problema da ficha limpa, por exemplo, um determinado postulante a um cargo público que já tenha uma condenação lá na Justiça Criminal, em primeiro grau, ele poderá tranquilamente concorrer a qualquer pleito eleitoral. Porém, vamos supor que ele tenha ingressado com um recurso de apelação contra aquela decisão judicial da primeira instância, contra aquela sentença. E lá no segundo grau, que são os tribunais de justiça dos estados federais, essa sentença ela fosse mantida, aí sim, aí ele não seria mais ficha limpa, ele não poderia postular mais a qualquer cargo público, porque ele já teria sido condenado, digamos assim, em segundo grau, em segunda instância. Posicionamento da OAB em determinados casos, não só aqui em Alagoas, como casos nacionais. A gente vê a OAB, na minha concepção, doutor, me corrija se eu estiver errado. Aqui, pelo menos aqui em Alagoas, a OAB ela tem se posicionado muito pouco em certas questões como, por exemplo, o fora Dilma, o fora Temer. A OAB parece que não quer se comprometer, a OAB parece que não quer tomar um posicionamento junto à sociedade, para puxar essas responsabilidades também para si, porque a gente teve certos movimentos aí que ocorreram, que movimentos vêm para a rua, que eles coordenaram, muita gente foi à rua por questões de passagem de coletivo, e hoje quando se precisa, por uma questão política, uma questão maior, as pessoas não vão para a rua, não se mobilizam. A OAB às vezes parece que se encolhe sobre determinado tema, prefere ficar em silêncio. É uma concepção minha errada, ou a OAB às vezes ela realmente se mantém em silêncio para não tomar partido? Ora, Ricardo, veja bem, penso o seguinte: a Ordem dos Advogados do Brasil,
inclusive as seccionais, a seccional de Alagoas, a seccional de Pernambuco, por exemplo, essa entidade alçada a função, alçada a sua natureza constitucional, Ricardo, ela possui uma diretriz estatutária, razão pela qual nós temos o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. É um estatuto federal. Então, veja, a OAB, por força desse estatuto, ela possui uma função, ela possui uma diretriz constitucional e estatutária. Entendo eu, Ricardo, que talvez, num primeiro momento, o objetivo principal, o foco principal da OAB enquanto entidade, ele seja a defesa dos seus associados, a defesa intransigente de todos os advogados que são inscritos regularmente perante as seccionais de todo o Brasil. Então, a defesa, o direcionamento direcionamento estatutário no sentido de garantir as prerrogativas estatutárias de todos os advogados através das suas várias comissões. Porém, Ricardo, muito embora no meu entendimento, num primeiro momento, o objetivo, o foco da OAB seja esse, a defesa intransigente de todos os associados, de todos os advogados, mas ela possui também um objetivo, uma natureza política. A OAB deve funcionar como um fiel da balança no sentido da garantia do Estado democrático de direito. Então não se pode conceber uma ordem apática, como você falou, distante dos problemas de natureza política, de natureza institucional que possam acometer ou ameaçar, digamos assim, o Estado democrático de direito. Eu entendo que a corrupção desenfreada, eu entendo que a disseminação de organizações criminosas nos poderes da República ameaçam o Estado democrático de direito. E por isso, Ricardo, eu até defendo a tese de que o crime de corrupção deveria ser alçado à categoria de crime hediondo, como é nos Estados Unidos, como é em outros países. Mas, muito embora, talvez, num julgamento assim primitivo, possamos entender que a ordem não esteja aguerrida, que a ordem não esteja, por exemplo, em sintonia com todas essas questões institucionais, os problemas maiores que hoje afligem o país. Mas, por exemplo, eu tenho conhecimento que na gestão da doutora Fernanda Marinella, para citarmos a seccional de Alagoas, a OAB tem obtido grandes avanços. A doutora Fernanda é uma presidente aguerrida, é uma presidente preocupada, inclusive, com as prerrogativas dos advogados, preocupada com outras questões também de natureza institucional, preocupada também com a vigência, claro, do Estado democrático de direito. Doutor, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre rádio. Agora, o senhor é egresso do rádio, um rádio que viveu uma época de ouro. Como é que o senhor, como foi essa sua projeção no rádio, inclusive comentarista também de TV, e está voltando aí para um meio novo, né? Um web TV, se Deus quiser. Como foi essa sua trajetória no rádio, doutor? Olha, veja bem, Ricardo, começamos do rádio, na antiga Rádio Progresso de Alagoas, da seguinte maneira, e isso por volta de 1979. Eu era estudante de Direito naquela época, estudante do terceiro período do Direito. Então, havia em vigência um decreto federal que garantia àqueles
que estivesse, porventura, cursando um curso superior, obter uma vinculação ao Sindicato dos Radialistas. Então, como eu estava já cursando Direito, então fui amparado por esse decreto, busquei o Sindicato dos Radialistas aqui do estado de Alagoas e lá eu fiz a minha inscrição e me tornei radialista profissional. Num tempo bom do rádio, não havia ainda, Antônio Melo sabe disso, não havia ainda as rádios FMs, só haviam as rádios AM, tocando música de boa qualidade, ótimos programas, entendeu? Os apresentadores de programa realmente eram até endeusados naquela época. Muitos com bastante sucesso, porque foi uma época diferente do rádio, muito diferente de hoje, Ricardo. Qual a diferença, praticamente, doutor, na sua concepção? A diferença é que naquela oportunidade, 1972, década de 70 pelo menos, o apresentador de programa de rádio, o animador, digamos assim, ele era um artista ao mesmo tempo. Ele era um articulador, ele sabia como dominar as massas, ele sabia como se comunicar. Os ouvintes, uma boa parte dos ouvintes eram as empregadas domésticas. Naquela época, por exemplo, Bartô Galeno estava no auge, Odaí José e tantos outros nomes do rádio. Então, o comunicador, ele penetrava na alma dos ouvintes, seja apresentando a boa música, seja apresentando a boa comunicação. Ele falava, Ricardo, aquilo que o ouvinte gostava de ouvir. Então, a empregada doméstica, ela estava com um problema, digamos assim, de ordem sentimental, ela telefonava para o comunicador atendia, era também um psicólogo e rodava a música que ela queria. E por isso que foi uma época de ouro do rádio. Muito bom, por sinal. A década de 70. E hoje a gente está vendo aí o advento, o rádio vem mudando constantemente, vai passar para o rádio digital. E hoje a gente está vivenciando, vai vivenciar, inclusive, nós, a Web TV. Mas vai ser mais um desafio na sua carreira. Com certeza, Ricardo. Eu aceito desafios porque comecei a minha vida profissional aos 12 anos de idade, entendeu? Numa época onde não havia televisão, onde não havia telefones celulares. Então, desafios sempre fizeram parte da minha vida. Então, para mim, eu estou à vontade, me colocando à disposição desta casa para contribuir. Agradecendo aqui ao Urubatã Silva, advogado, radialista, e também vai estar conosco, sim, na nossa programação da Web TV. Urubatã, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado aos internautas que nos acompanharam. Para mim, uma satisfação muito grande, um prazer muito grande mesmo, voltar a me encontrar com este amigo e irmão, Antônio Melo, um querido amigo, lindão, de tantas caminhadas. Você, Ricardo, que não conhecia pessoalmente ainda, conhecia apenas através daquilo que Antônio Melo me passava, mas hoje tive a oportunidade de conhecer alguém, um empreendedor formidável, alguém de uma educação finíssima, e graças a Deus. Agradecendo as palavras aqui do Dr. Urubatã Silva. Vamos aí, então, até a próxima, se Deus quiser. Você gosta de se vestir bem, acompanhe as últimas tendências do mundo da moda, então não perca a temporada de ofertas da Liberty. São calças jeans destroyed, são camisas, camisas long line, regatas machão, então são vários produtos aí que você pode conferir nessa temporada de oferta da Liberty. Sem contar também com os nossos bonés, aba reta, caveiras que estão super em alta aí, então não perca tempo de conferir as nossas ofertas aí da Liberty. Acesse aí nossas redes sociais, você vai conferir todas essas promoções ao longo desses 20 dias aí. Liberty Modas MCZ, no Facebook e no Instagram. Então vem com a gente, vem ser Liberty.